Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mission Regeneration. Este é um podcast que visa apresentar e refletir alguns dos conceitos e projetos associados a uma visão de economia regenerativa e uma integração harmoniosa entre atividade humana e natureza. Neste episódio contamos com a participação do professor e jurista Paulo Magalhães, da Universidade do Porto, para nos falar sobre o conceito jurídico de clima estável como património comum da humanidade. Este é um conceito que neste momento está a ser proposto no contexto das Nações Unidas para a proteção do clima como sendo algo que é de todos e que não apenas o resultado de uma soma de soberanias em que aquilo que um país faz no seu contexto nacional, no seu território nacional, é inquestionado por todos os outros países. Este é um conceito que pode parecer à partida um pouco difícil de compreender, considerando também o contexto atual em que vivemos, mas é o propósito também deste episódio ir um pouco mais além na apresentação deste conceito e refletir como é que ele poderá ser implementado a nível nacional e global e quais são então as suas consequências se ele vier a ser adotado. Neste episódio o professor fala-nos alguns avanços nesta campanha, nesta tentativa deste reconhecimento deste conceito jurídico, e falamos também de próximos passos para esta campanha. Espero que gostem deste episódio e convido-vos também a subscreverem a newsletter e o canal de YouTube do podcast e espero contar por ver-vos no próximo episódio. Até já! Convite e a sua disponibilidade para esta conversa. Eu é que agradeço, sim. E eu passo a apresentar o Paulo, obviamente sempre com uma apresentação que aparca em palavras e muito melhor que eu, o Paulo pode depois escrever um pouco mais sobre o seu percurso enquanto cidadão, ativista e profissional. Mas o Paulo é jurista, é investigador do Centro de Investigação Jurídica da Universidade do Porto, é doutorado em Ecologia Humana pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é diretor-geral da Casa Comum da Humanidade. Além disso, é conselheiro do CNADES, do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e está aqui hoje connosco para falar um pouco sobre o seu percurso de vida, que engloba todas as dimensões de enquanto cidadão, ativista e profissional, e também um pouco sobre a Casa Comum da Humanidade, este projeto que o Paulo é diretor executivo já desde o início da fundação deste projeto. Muito obrigado, Paulo. Não sei se eu fiz jus à sua, digamos assim, à apresentação, mas convido e dou já o mote: quem é o Paulo, quem é o profissional, quem é o diretor da Casa Comum da Humanidade? Eu nem sempre fui diretor, eu digamos fui fundador e durante presidente, primeiro presidente durante vários anos, não muitos porque a Casa Comum da Humanidade tem 5 anos, mas o ano passado, aliás este ano, por razões profissionais, tive que me dedicar a 100% à associação e portanto, isso não é compatível com o exercício da Casa do cargo de Presidente e, portanto, passei a diretor executivo e a Sara Moreno Pires, neste momento, é que é Presidente. Portanto, isto é apenas uma pequena informação. Como no meu percurso pessoal e profissional e ativista, pronto, vamos para mais assim, eu comecei bastante cedo nesta questão do ambiente, ainda menor, com 15 anos, que fiz uma pequena associação aqui em 1980 ou 82, se não me engano, que era o Grupo de Expedições Científicas Naturais do Porto, imagino, no pomposo, e quer dizer, miúdo com os amigos, e descemos o Rio Douro de windsurf, na altura, e de canoas e não sei o quê, e no meio destas atividades eu fui ao primeiro congresso de vida selvagem em Portugal, que ocorreu aqui no Porto, onde conheci, digamos, a tropa toda da época, dos ambientalistas, dos ornitólogos. Assim, vamos ser mais sinceros, naquela fase ainda era mais um grupo de ornitólogos e de naturalistas, pronto, que nos deliciávamos a começar a fazer levantamentos das águias, de trás dos montes, essencialmente aqui no Norte. Coisas que não havia registros na época, não havia registros. Eu lembro quando nós começámos a fazer levantamentos da Águia Real e Águia de Bonelli,
da Águia Real haviam 2 casais registados, e depois, ao fim de 2 anos, nós tínhamos 12. Portanto, lembro perfeitamente, portanto, as expedições ao Rio Sabor, ao Rio Maçãs, ao Tejo Internacional, ao Douro Internacional, quer dizer, tudo isso fez revolucionar, digamos, a percepção que nós tínhamos da natureza que tínhamos. Foi uma fase muito importante. Isto corresponde ao nascimento da Coex, da qual eu também fui fundador. Depois disso, e das várias confusões, e participei nos primeiros movimentos de ação direta que aconteceram cá, em termos ambientais. Estamos a falar do nuclear? Não, eu tive essencialmente lembra-se daqueles casos do Regina, aqui no barco, em que nós assaltámos o barco, e fomos detidos para não porem o barco no mar, que estava o barco que deu aqui à costa na Praia da Madalena, e depois no combate contra os eucaliptos, contra a eucaliptização. Pronto, fez parte do percurso também. Depois, dentro da Coex, várias atividades, também comecei já depois com o curso, exerci alguns casos em direito ambiental nos tribunais, e depois houve decisões dentro da Coex que levaram à formação da Azeiro, e neste momento fui também fundador da Azeiro. Mas, digamos, o grande projeto, quer dizer, como digamos, ativista e que tem a percepção, e foi muito com base naquele caso que aconteceu aqui no Norte também, entre a fronteira portuguesa e espanhola, quando o Prestige o tanque parte junto à fronteira entre Portugal e Espanha, e a reação dos espanhóis foi rebocar o petroleiro para as águas portuguesas, como se o petróleo fosse todo para as águas portuguesas também. Como é evidente que o petróleo vai para os dois lados, mas isto mostrou muito a disfunção jurídica que existe entre o funcionamento, a dimensão funcional do planeta e a dimensão territorial. Não é? E é aqui, a partir daqui, precisamente deste momento em que eu chego a casa e tinha uma conta de condomínio para pagar, que eu faço, digamos, a ligação, e eu percebo, quer dizer, quando eu chego a casa, precisamente porque vinha estávamos nessa situação, 2002, do Prestige e desta disfunção jurídica das abstrações jurídicas da divisão territorial não representarem a dimensão funcional do planeta, que é uma disfunção completa, que até hoje não está respondida em termos de direito internacional. Eu chego a casa, tinha precisamente uma conta, chego a casa da limpeza, estava na limpeza das aves, e chego a casa e tinha uma conta de condomínio para pagar, em que havia obras totais no prédio, e eu tinha uma conta para pagar relativamente a um problema essencial. Mais de metade do custo total era a conta umas janelas do vizinho da frente, umas janelas de inverno, de um jardim de inverno. Eu era traseiro, não tinha essas janelas, e estava a pagar as janelas do vizinho da frente. E depois vi essa conta enorme e fui estudar para não pagar a conta. E quando vou estudar a jurisprudência, eu percebo que aquelas janelas não eram do meu vizinho, embora estivessem dentro do apartamento do meu vizinho e só o meu vizinho tivesse acesso a elas e usufruir delas. Aquelas janelas eram comuns. Porquê? Porque fazem parte da estrutura global do prédio, isto é, se elas não estão cuidadas, os danos da umidade também não ficam só dentro do apartamento dele, vão para todo o prédio. E, portanto, é esta complexidade, que é a construção jurídica de um condomínio, em que há uma subposição entre propriedade privada e propriedade comum no mesmo espaço físico, que é esta maravilha de tornar aquilo que é inconciliável conciliável dentro de um espaço físico, que é uma coisa que não ensinam na faculdade. Na faculdade ensinam-se propriedade privada e propriedade comum, não dizem que as duas são possíveis em cima do mesmo espaço de forma sobreposta. Comecei a estudar condomínio, li a teoria espanhola, que é a propriedade complexa, porque não tem definição, segundo eles, e depois comecei a trabalhar e a aprofundar muito este sistema, que vai dar origem, precisamente, à Casa Comum da Humanidade, não é? Isto é, a Casa Comum da Humanidade não é o planeta, não é a dimensão física. Este planeta, ao longo da história do planeta, são 4,6 mil milhões de anos de história do planeta,
que tem um sistema terrestre que já esteve a funcionar de muitas maneiras diferentes. Não é? Nós, humanos, espécie humana, julga-se agora que podemos andar nos 300 mil anos, ou 400 mil, agora como creio que descobriram aqui em Marrocos, que a diferença entre o Homo sapiens e o Neandertais, a quebra pode ter sido ali. Isto quer dizer que a nossa espécie sempre viveu como coletor e que apenas nos últimos 11.700 anos, isto é, no último período do Holoceno, a seguir à última glaciação, houve condições biogeofísicas para fazer agricultura. Ao fazer agricultura, criar a propriedade, criar as sociedades organizadas que nós conhecemos. Só para ter noção disto, antes do Holoceno, antes da última glaciação, não havia CO2 suficiente na atmosfera para fazer agricultura. Não é? Isto é, plantar e colher no mesmo ano. Sem CO2, ou quando o CO2 está abaixo de determinado nível, as plantas demoram muito mais tempo a crescer. Uhum. E, portanto, antes deste período, como espécie, não havia condições para desenvolver sociedades organizadas. Não é? Foram centenas de milhares de anos como uma espécie meramente recoletora. Tiveram que acontecer estas condições biogeofísicas para a nossa espécie se tornar, produzir os seus próprios alimentos. Ao produzir os alimentos, criou o sentimento de aquilo que eu trabalho na agricultura é meu, os frutos são meus. E isto cria a propriedade da terra, a partir daqui, as convenções sociais, a organização social, e começam as civilizações com base de existir CO2 suficiente na atmosfera para podermos construir uma sociedade organizada, isto é, um clima relativamente estável, com estações relativamente previsíveis, em que nós podemos contar com plantação, recolha e com um clima estável que permita esta segurança que está na base de tudo da nossa sociedade. Hoje temos um problema inverso, não é? O que nós fizemos com os combustíveis fósseis foi precisamente o contrário que se fez anteriormente, isto é, fomos buscar CO2 que foi acumulado de antigas florestas fósseis, não é? Que florestas que com os movimentos da Terra foram para debaixo do Sol, mas que na origem, mesmo os combustíveis fósseis, a origem da energia continua a ser o Sol, no sentido de que foi a fotossíntese que deu origem àqueles combustíveis fósseis e que depois foi para debaixo da Terra, absorveu o CO2, foi para debaixo da Terra e agora nós estamos a ir buscar esse CO2 que estava acumulado nessas florestas que se tornaram, que os movimentos tectónicos ficaram soterradas. Estamos a ir lá buscar aquilo e pegar nesse CO2 que foi absorvido por florestas pré-históricas e estamos a pôr na atmosfera e alterar por completo todo o equilíbrio que surgiu após a última glaciação. Diga-lhe. Isso cria muitas questões que, de certa forma, deduzo que deram origem ao motivo central da fundação da Casa Comum da Humanidade. Surge daí, então? Surge daqui, precisamente. Porquê? Porque nós construímos, quando aquela fotografia da Apollo 10... Da Mission Apollo, sim. Pela primeira vez fotografámos a nossa casa de fora, não é? Nós a vemos de fora. E a partir daí começa, quando se vê essa fotografia, a nossa casa é aquela, não é? A nossa casa comum. Ora bem, a pergunta é qual casa? Isto é, o planeta já existia antes de haver humanos, da espécie humanos, e vai continuar a existir depois, se caso o colapso da civilização, que tudo indica que se continuarmos neste caminho, irá acontecer, pelo menos no modo em que a gente conheceu, vai continuar. E a pergunta é, quando falamos de casa ou de planeta, que planeta é que nós estamos a falar? O planeta anterior ao Holoceno, ou do Plioceno, ou o planeta do Antropoceno a seguir à destruição? O planeta é o mesmo, são 510 milhões de quilómetros quadrados, pode ter um sistema a funcionar de forma diferente. E estamos a falar, neste caso, do sistema jurídico. Estamos a falar de uma proposta... O sistema terrestre. Eu percebo, mas isso... Não é?
Está a ver? Partindo do contexto, digamos assim, de um sistema jurídico que promove a utilização, de certa forma, quase que irrestrita da propriedade privada com externalidades que não são contabilizadas a nível ambiental, por exemplo, deu o exemplo precisamente da exploração do petróleo e todas as consequências negativas que neste momento estamos a lidar com. De certa forma, como é que criamos um sistema terrestre que seja habitável, que seja saudável, e isso prende-se muito com a gerir as bases fundacionais da nossa civilização. É isso precisamente, era bem preciso, é isso que eu queria explicar. Que a Casa Comum quer trabalha, precisamente. Exato. Não é? Porque repare uma coisa, juridicamente, não é? O planeta é um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, divididos entre Estados, em que os bens comuns é o que sobra das divisões. Ponto. É o mar alto, os fundos marinhos, a Antártida com algumas dúvidas porque há Estados que reclamam soberania sobre ela, e o Ártico, que é o que sobra. Os bens comuns são o que sobra da divisão. Porquê? Porque o conceito jurídico do planeta é território. Não é mais nada. Ora, o que eu digo é todos os planetas têm território. Maior ou mais pequeno que a Terra, todos têm território. O que não tem é um sistema a funcionar de determinada forma que suporta a vida como tem a Terra. E a pergunta é, como é que é possível que, do ponto de vista jurídico, a característica mais relevante deste planeta, que é um sistema a funcionar daquela forma que surgiu a seguir durante o Holoceno, não é? A seguir à última glaciação, como é que esse sistema, estamos a falar de software, não é reconhecido do ponto de vista jurídico? Isto é, a nossa casa comum não é o planeta. A nossa casa comum é um sistema terrestre a funcionar de determinada forma que permite suportar a vida na Terra e uma vida humana, isto é, as civilizações humanas. Um planeta sem esse sistema a funcionar dessa forma não serve a nossa casa comum. É um território, mas que não serve para a nossa casa comum. Como os outros planetas que nós conhecemos, sabemos que não servem para a nossa casa comum. Porquê? Porque não tem um sistema terrestre que permita a vida. E, portanto, é esta dimensão funcional do planeta, que não é reconhecida do ponto de vista jurídico, que nós dizemos que a nossa casa comum é uma casa intangível, isto é, a nossa casa comum é um clima estável. Não é o planeta propriamente dito, territorial, físico. O planeta é fundamental, nós temos que pôr os chãos e ao ar, ele está numa profunda relação com o sistema, mas o que permite realmente a vida na Terra é o sistema. E repare, do ponto de vista jurídico, os softwares, os bens intangíveis são reconhecidos em todo o direito. Não é? Você tem objetos jurídicos intangíveis na propriedade, nas patentes, nos softwares, no direito de autor, e, portanto, para o direito não conhece apenas realidades tangíveis, ele conhece realidades tangíveis e intangíveis. E, portanto, a pergunta é, o clima é um bem comum, que existe dentro e fora dos Estados, não é? E, portanto, porque é que ele não é reconhecido do ponto de vista jurídico? Isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vou explicar porquê. É um nível mais, digamos assim, prático. Obviamente isso, e neste momento existe uma campanha para o seu reconhecimento a nível jurídico enquanto resolução das Nações Unidas. Sim. Como é que no dia-a-dia isso implica um Estado, um país que vai mobilizar aquela resolução e transformá-la em regulamentos ou diretivas ou leis ou de várias formas, instrumentos jurídicos a nível nacional, municipal, para implementar aquela resolução? Como é que isso se transforma no dia-a-dia? Que impacto tem na vida de um cidadão no dia-a-dia? Um impacto enorme, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Existem alguns exemplos já agora de... Repare, não existem exemplos. Porquê? Porque o primeiro país a ter como objetivo reconhecer o clima como património da humanidade, do ponto de vista jurídico, esta forma de funcionamento do sistema terrestre, o primeiro país é Portugal. Nós temos na nossa lei do clima, conseguimos isso, na nossa lei do clima, no artigo 15, Portugal tem esse objetivo de reconhecer isso e estamos agora a trabalhar com os países da CPLP para fazer reconhecer isso. Qual é o impacto? Repare uma coisa, quando a questão climática surge nas Nações Unidas, a primeira pergunta é o que é o clima do ponto de vista jurídico? Está a ver? Quando
do ponto de vista jurídico, o planeta é só o território. Estamos agora a falar de um bem que circula por todo o planeta, que não tem fronteiras, que não conseguimos dividir nem abstratamente. Exato. E isto implica nós aceitarmos, então, que o clima era um bem comum. Mas isso é, se eu aceito, se um Estado aceita que o clima é um bem comum, eu estou a aceitar, segundo a visão tradicional, ou mais conservadora, ou antiga, digamos assim, jurídica, era aceitar que há um bem dentro do meu território sobre o qual não tenho soberania, que é o clima. Portanto, não aceitar. A realidade é que, quer os Estados aceitam ou não, o clima é um bem comum, circula por todas as fronteiras, aquilo que eu faço aqui tem impacto do outro lado e não é divisível e não posso reclamar soberania sobre o clima. É um bem comum. O problema é que, por causa desta percepção humana, esta ideia de que não podemos a soberania, por causa disto recusou-se que o clima fosse um bem comum. Quando surge a questão nas Nações Unidas, a primeira proposta é que o clima fosse reconhecido como património comum da humanidade. Quem propôs foi Malta. Foi Malta também que, em 67, propôs o conceito de património comum da humanidade, depois ficou só no fundo dos oceanos, mas a proposta de 88 é que incluir o clima como bem comum da humanidade. Como na altura, em 88, não conseguimos definir o clima estável, nem que é o instável ou o estável, não conseguimos cientificamente definir isso, a solução foi, e também por causa desta questão da soberania, a opção foi, o clima não foi aceito como bem comum, a preocupação comum da humanidade é que passou a ser uma preocupação comum, aliás, peço desculpa, as alterações climáticas é que passaram a ser uma preocupação comum da humanidade, que ainda é, no preâmbulo do Acordo de Paris, o enquadramento jurídico do Acordo de Paris. Ok? Ora bem, isto é da maior importância, ninguém fala disto, mas isto é da maior importância para o dia-a-dia das pessoas e para a forma como nós lutamos contra as alterações climáticas. Repara uma coisa. Ao não aceitarmos que o clima é um bem comum, o sistema, ou a acumulação de CO2 na atmosfera não é de ninguém. A atmosfera não é de ninguém. Não é? Repara uma coisa, o sistema climático, na Convenção de 1952, a Convenção do Rio, que dá origem ao Acordo de Paris, ao Kyoto, à Convenção do Clima, não é? Ela diz claramente, o objetivo da Convenção é o total da concentração de CO2 na atmosfera. Ok? Em que define a atmosfera como o primeiro depósito, não é? O depósito onde se acumula o CO2 e que depois ele passa para os oceanos, passa para o sistema todo. Ok? Se nós tivéssemos aceito que o clima fosse património da humanidade, isto quer dizer, o eixo da atuação era o total de CO2 na atmosfera, porque a atmosfera, isto é, a dimensão funcional do planeta, diferente do espaço aéreo, que já vou explicar melhor, era um bem comum. Intangível, que a gente não pode tocar, não pode medir, mas isso representava que o que estava em causa era o total da concentração de CO2 na atmosfera. Isso leva a uma questão que é, se é um bem comum, e tal como o exemplo do condomínio que referiu há pouco, existe a obrigação de cuidar pelo bem comum, isso implicaria que houvesse direitos e deveres. Houvesse exatamente por cima dos deveres de investimento público. Se eu faço um benefício ao bem comum, eu devo ser ressarcido. Se eu faço um dano, eu tenho que compensar os outros, porque aquele bem pertence a todos. Não é um espaço de ninguém. Não é uma lixeira. Aquilo é um bem comum. É esta a diferença. Repara uma coisa. É esta a diferença. A deficiência jurídica é que o facto do sistema climático ou do clima não ser de ninguém é uma lixeira. Isto é, no fundo, hoje, a atmosfera e os oceanos, não em termos geográficos, mas em termos qualitativos, são uma lixeira da humanidade. A gente põe lá, aquilo não é de ninguém. Não é de ninguém. A gente põe no sistema e não é de ninguém. E seria possível, realisticamente, ter digamos assim, um órgão com jurisdição para... Se fosse um bem comum, implicava ter uma instituição encarregue de gerir o bem comum. É? Como o Fundo dos Oceanos são património da humanidade, há uma autoridade dos fundos marinhos que gera aquele bem, que é de todos, no interesse de todos.
Isto implicava haver uma instituição, que deviam ser as Nações Unidas, com funções para definir aquilo, em que ia medir o que é que cada um faz de positivo ao bem comum e compensar esse positivo, isto é, quem tem ecossistemas como a Amazónia, como as florestas boreais, como as florestas tropicais, ou outros ecossistemas, quem faz coisas positivas ao clima deve ser compensado, quem faz negativas deve, e criar aqui uma câmara de compensação, a segunda regra para gerir bens comuns, que é criar regras congruentes entre a provisão do bem comum e a apropriação do bem comum. Como o bem comum não existe, não foi reconhecido, e juridicamente as alterações climáticas são uma preocupação comum da humanidade e não é o clima estável que é um bem comum, o que é que nós temos? Nós temos uma declaração entre Estados em que cada um tenta fazer menos emissões. Agora, fazer positivo, isso não existe, porque não gera direitos. E entramos no discurso e fazer os danos também não gera deveres. Isto é voluntário, em que cada um diz que vai fazer menos. Agora, repara uma coisa. Quando nós sabemos que o limite máximo, isto é, durante aquele período que eu expliquei, do Holoceno, nós tivemos o CO2 entre 280 e 350 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Nós hoje estamos em 423, atingimos 423. Quando se fez o acordo em 1992, já estávamos em 360, quando o limite era 350. Uma coisa é fazer um acordo de fluxos, ok? Quando nós estamos dentro do estoque, dentro do limite de segurança. Imagina que nós estávamos com 350 ppm ou 340. E fazíamos um acordo, tipo o acordo de Paris. Irrealista. É o que percebe? Dizer. É completamente irrealista. Nós estávamos com 340 e fazíamos o acordo de Paris e que íamos tentar controlar as emissões e entre reduzir emissões e absorver e fazer os mercados e não sei o quê, para manter o net zero, todos nós ouvimos falar do net zero, para mantermos o estoque, não ultrapassar o limite. Ok? Isto era possível. Quando nós já estamos completamente fora do limite, andar a fazer o net zero, não vale para nada. O problema é que o estoque não é de ninguém. Percebe? E nós podemos estar a fazer o net zero, a 450 ou 500, completamente. E andamos ali a brincar com emissões, a naturalizar emissões. E isso leva à questão... Porque aquilo, agora, está a ver? Porque aquilo não é de ninguém. Está a ver como é que isto, não é? Ia influenciar por completo a vida das pessoas. Isto é, quem tem ecossistemas, as florestas do interior, os concelhos que têm ecossistemas, que estão a fazer coisas positivas para o sistema climático, têm que ser compensados. Os outros têm que controlar as emissões e compensar os outros pelos benefícios que estão a gerar. Cada país tinha que fazer uma contabilidade interna de quanto é que faz de positivo e quanto é que faz de negativo ao sistema global, só que o sistema global tinha que existir. Neste momento é um buraco jurídico. Isto é, quem tem ecossistemas que está a fazer benefícios para toda a humanidade, está a fazer num vazio jurídico para ninguém. Porque ele não é de ninguém. Ou seja, não existe à partida incentivo para que existam mais medidas ou atividades de restauração ou de regeneração a nível... Quando se fala net zero é o que se ouve mais, como disse. Neutralizar. Net positivo, digamos isto é, assim. repara uma coisa. O mercado de CO2 só trabalha com emissões correntes atuais. Exato. Isto é, eu faço uma emissão e vou pagar para me neutralizar esta emissão. Zero. Ok? Se eu estiver a fazer remoção de CO2 para o benefício da humanidade, quem me paga? Ninguém. Não há nenhum sistema a fazer, chamam-se emissões negativas. Retirar, isto é, fazer diminuir o total de CO2 na atmosfera. Não existe isto. Ninguém paga isto. E neste momento já se sabe claramente que ou fazemos emissões negativas, isto é, removemos CO2 da atmosfera de forma positiva, ou já não conseguimos nunca cumprir o Acordo de Paris, o 1.5. Não é? E, portanto, só que não temos nenhum sistema jurídico, nem, consequentemente, económico, para pagar para fazer emissões negativas. Exatamente. Ok? A única coisa que nós temos é um mercado que vai andar a brincar com as emissões correntes. Mas as tecnologias que existem hoje já para capturar CO2, tecnologias, que estão a servir para quê? Para indústrias que iam fechar, já não vão, porque agora já temos um sistema de neutralização das emissões. Mas estamos sempre a falar de neutralizações atuais ou futuras, que até podemos aumentar as emissões, porque agora até já temos mecanismos para capturar. E o que está para trás?
que está para trás não é de ninguém. Não é de ninguém. E, portanto, estamos numa ilusão que estamos a resolver um problema. Não estamos a resolver problema nenhum. Não é? Não estamos a resolver problema. O problema é se está para trás. No que está acumulado. No estoque. E, portanto, se não formos ao estoque, nunca resolvemos o problema. E, portanto, como é que é possível? E principalmente a pergunta é como é que é possível? Falando de ecossistemas que estão altamente poluídos e danificados, que são de ninguém, repare, exatamente. Hoje já como sabemos. Se incentiva essa regeneração? Este ano foi pródigo, saíram 4 ou 5 relatórios de instituições financeiras internacionais, seguradoras, Banco Central Europeu, estudos, agora saiu a semana passada um estudo para o governo francês, sobre as finanças das alterações climáticas, todos dizem o mesmo. Os prejuízos vão ser brutais. Como imagino. Não é? Repare, toda a sociedade, voltando agora ao princípio, foi construída em cima de um clima estável. Certo? Foi por isso que construímos civilização. Porque senão tínhamos continuado como uma espécie, como tantas outras, meramente recoletora de um lado para o outro. Não tinha havido construção de sociedade. Porque não havia propriedade, não tínhamos feito civilização se não houvesse clima estável. Quando nós pomos a base da civilização em causa, é não só a nossa vida, como os seres humanos que fica em causa, mas toda a economia, como é evidente. Não é? Repara, as cadeias da alimentação, tudo depende do clima estável. Não pensemos que nós somos, que a economia ou a humanidade é uma coisa fora do sistema terrestre. Nós somos o sistema terrestre. Neste momento somos a força mais dominante dentro do sistema terrestre. Não é? E como é evidente, tudo o que nós fazemos tem impacto no sistema, como todas as outras espécies também têm impactos no sistema, positivos e negativos. E, portanto, nós somos o sistema e, como é evidente, a nossa economia depende do sistema. Sem o sistema a funcionar bem, sem clima estável, não há economia. E, portanto, os prejuízos vão ser brutais. Mas, tipo, aos trilhões, já até 2050. E a pergunta é, se é a própria economia que deu origem à destruição do ecossistema global, porque é que a economia não é capaz de pagar o restauro dos ecossistemas? Fica muito mais barato restaurar ecossistemas e pô-los a funcionar, que vão ser precisos no futuro, do que o não fazer. Hoje já se sabe isso. São estes relatórios agora dos bancos, não é dos bancos, das seguradoras, das consultoras, da PwC e não sei o que, estão todos a dizer o mesmo. E porquê é que não se faz isso? Porque quem investir nisso vai fazer benefícios para toda a humanidade. Sem ser compensado. Só que faz o vazio jurídico. Exato. Não está a gerar direitos para quem fez, está a pôr milhões ali, os outros vão absorver e ele é um otário. Que isto, a palavra otário é mesmo usada pela professora Eleanor Ostrom, que explica esta questão, as condições de ação coletiva. Percebe, não é? E, portanto, ninguém é otário. E, portanto, sem haver um sistema jurídico global que permita limpar a atmosfera, ninguém vai fazê-lo. E vamos todos correr para aproveitar os últimos 14 que ainda restam. Que é o que está a acontecer, porque saiu também há uma semana ou duas um relatório das Nações Unidas sobre a production gap, isto é, ao contrário do que está no Acordo de Paris, os países, em vez de estarem a diminuir a produção de petróleo, estão a aumentar daqui até 2030. Mas uma corrida à produção de petróleo, que tem a ver também com a guerra e com a mudança geopolítica que aconteceu com as guerras. E, portanto, estamos num caminho completamente disfuncional. E porque não há enquadramento jurídico global. Não há nenhum instrumento global do ponto de vista jurídico. Não é? Para uma coisa, o global, do ponto de vista jurídico, não existe. O planeta não existe do ponto de vista jurídico. Okay? A pergunta que eu coloco ao Paulo, então, partindo também do conhecimento da dificuldade acérrima da negociação ambiental a nível digamos assim, do contexto internacional da sede das Nações Unidas, a negociação difícil que se verifica a cada COP todos os anos para acordar qualquer tipo de compromisso significativo. A pergunta que eu coloco é possível um país avançar neste caminho sozinho ou a par com um conjunto de países sem haver um consenso estabelecido a nível nacional? E agora, talvez afundando um bocadinho mais no contexto de um exemplo, talvez de Portugal. É possível Portugal, como disse há pouco, foi proponente desta iniciativa há uns anos atrás e apoiante, e neste momento está
digamos assim, a apoiar também no contexto da CPLP. É possível, por exemplo, um conjunto de países avançar com, digamos assim, efetivação jurídica a nível nacional ou regional, não esperando pelo comboio todo para avançar? Não, repare, em termos de ação tem que ser global, não é? Porque, repare, Exato. Pois é sempre o dilema da ação coletiva. O dilema da ação coletiva é sempre este, que é os custos são locais, os benefícios são globais. E, portanto, eu posso restaurar os ecossistemas todos do meu país, fazer disto uma floresta só de carvalhos e tudo mais, estou a gerar benefícios para os outros, que são externalidades. E os outros não me compensam por isso, portanto eu sou um otário. Não é? Ou posso não poluir, fazer tudo aqui direitinho, o que não garante, isto é, os benefícios que eu estou a fazer não vão ser internalizados. Eu vou apenas aproveitar o mínimo dos benefícios totais que eu estou a fazer a tudo. Eu não vou recebê-los, está a perceber? E, portanto, eu não faço. Eu não vou cooperar, porque eu não sou otário. Ou seja, não é possível. Percebe que, repare, é possível se houver acordo e se houver um enquadramento jurídico. É por isso que nós estamos a trabalhar no acordo jurídico. E, portanto, o que é que nós queremos? Queremos propor levar às Nações Unidas uma proposta de resolução que reconheça o clima como património da humanidade e, a partir daqui, começar um novo sistema de contabilidade, que vai implicar um sistema diferente de contabilidade do que está a ser negociado nas COPs, em que o que está no passivo, o que está acumulado, tem que entrar. Porque tem que ser possível investir para limpar o que está acumulado e tem que ser compensado. Porque aquilo passou a ser de alguém. Isto é, do ponto de vista jurídico, se eu investir para limpar a atmosfera o que está acumulado, tem que haver um sistema internacional de compensação dos benefícios que eu estou a gerar a toda a humanidade. Está a perceber? Portanto, esta é a grande diferença e isto é que é a casa comum da humanidade. Isto é, há algo que não é territorial, que é uma determinada forma de funcionamento do sistema terrestre, que é um bem comum intangível, e por ser intangível não é ameaçador da territorialidade da soberania. Não há nenhuma soberania que seja ameaçada com isto. Antes, pelo contrário, isto é, as soberanias, sem terem um sistema terrestre a funcionar, em pouco tempo vão deixar de poder exercer a soberania sobre o seu território. Mas, Paulo, uma questão que, tentando aqui falar um pouco mais e encaminhando para o final da nossa conversa, atividades que a Casa Comum falou muitas das digamos assim, da história, da gênese da Casa Comum da Humanidade e de algumas das suas atividades, que neste momento, que atividades que estão a ser desenvolvidas na Casa Comum da Humanidade e que atividades irão ser desenvolvidas? Ora bem, provavelmente poder falar sobre elas. Pronto, como imagina, há um artigo nos Estatutos da Casa Comum, logo 2 ou 3, os objetivos da Casa Comum. Os objetivos da Casa Comum é mesmo criar um sistema internacional, reconhecer o clima, o sistema terrestre do ponto de vista jurídico. Não é? Criar um suporte jurídico global, coisa que não existe, e depois contribuir para que se crie um sistema de contabilidade de impactos positivos e negativos sobre esse sistema para uma governança global, tendo em conta o funcionamento do sistema terrestre. São estes os objetivos. Como entende, esses objetivos são enormes. Nós trabalhamos mais numa escala internacional do que numa escala nacional. E diz mesmo nos estatutos que nunca vai ver a Casa Comum a dizer mal daquele empreendimento ali, ou, quer dizer, há outras associações que fazem esse tipo de atividade. E que fazem melhor que nós, têm mais competências para isso. Nós temos competências para isto. E é um objetivo enorme, não é? E, portanto, as nossas atividades são essencialmente estas de promover no espaço internacional e no nacional. Repare, e no nacional conseguimos isto, de introduzir na lei do clima portuguesa este objetivo. E a seguir a isso temos feito muitas reuniões com os países da CPLP, eu fui convidado, por exemplo, para a reunião de ministros da CPLP que teve lugar este ano em Angola. Vamos ter vários eventos agora na próxima COP com o apoio da CPLP relativamente a isto e, portanto, estamos a trabalhar para a COP 30, que vai ser a primeira COP que vai ter lugar num país de língua portuguesa, que vai ser o Brasil, em 2025. E repare, é muito interessante que a Convenção do Rio de 1992, que dá origem à Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas,
diga que o eixo de atuação deve ser a concentração de CO2 da atmosfera, o que implica reconhecer o sistema terrestre do ponto de vista jurídico. Não a atmosfera em si, mas todo o sistema. Porque lá também diz, muito bem feita a Convenção de 92, também define o sistema climático. Isto é, define a atmosfera como o primeiro reservatório onde se acumulam os gases. Que depois nós hoje sabemos que se vão acumular nos oceanos e que depois em toda a cadeia da vida. Não é? Ou seja, existem, digamos assim, bons auspícios para fazer um ciclo perfeito em Brasil em 25. De alguma forma, é voltarmos ao princípio, é isso que nós queremos, e temos estado em conversações com o governo do Brasil. De alguma forma, agora que passado 30 anos, mais de 30 anos, o Brasil volta a receber, depois de ter dado origem, ter sido, digamos, a mãe, ou o pai e mãe da Convenção, quando ela volta lá, voltam a dizer, atenção, que o que interessa não são os fluxos. O que interessa é o total da acumulação de CO2 na atmosfera. Porque se não temos em conta isso, podemos andar a brincar com os fluxos. Mas não resolvemos o problema. E, portanto, o que nós estamos a negociar é tudo isto. É voltar, de alguma forma, às origens, à Convenção inicial, dizer que precisamos tratar dos dois, do acumulado, do estoque e dos fluxos, que só faz sentido trabalhar num se estivermos também a trabalhar no outro. Exato. Não é? Porque trabalhar só num sem ter em conta o outro não serve nada. Que é isso que acontece nas COPs. E por isso é que não temos resultados. Aquilo, isto é, o sistema em si, a atmosfera, não é de ninguém. Não ser de ninguém é um lixo. Portanto, ninguém limpa e o que, quando muito, estamos a arranjar sistemas para neutralizar as emissões. E o que está a acontecer nos Estados Unidos é brutal neste aspecto. Isto é, centrais a carvão que estavam planejadas para fecharem, já não vão fechar, porque agora já te construíram umas máquinas para capturar CO2 que elas vão emitir. A mesma coisa se passa aqui no Reino Unido, não é? Que vai fazer não sei quantos mais buracos no Atlântico Norte e diz claramente que vai ter umas tecnologias para capturar aquilo que vai pôr. Não é? E, portanto, as tecnologias, a evolução tecnológica não está a servir para resolver o problema, está a servir para perpetuarmos o problema. Paulo, pergunto-lhe se tem algumas sugestões de iniciativas amigas ou parceiras da Casa Comum da Humanidade que recomende para os ouvintes seguirem, e também algum tipo de informação, estamos a falar de documentários, livros ou outro tipo de websites que o Paulo sugira para acompanhar este tema, obviamente além do website oficial da Casa Comum da Humanidade. Assim, em termos de leituras, o que eu sugiro era realmente todos os trabalhos que saíram, que já são bastantes, sobre as ciências do sistema terrestre. O trabalho seminal, agora estou a lembrar, o trabalho seminal de 2009, depois a atualização de 2015, se puserem Planetary Boundaries, Will Stephan e Jorn Rockström conseguem ter acesso digamos, aos 9 limites do planeta, não é? E há um livro muito interessante do Tim Lenton, que para mim é fundamental, para nós estamos todos na mesma página e entender isto, que é The Very Short Introduction to the Earth System, da Oxford. São livros muito pequeninos, aqueles sei quais são, 60 páginas, exatamente. Portanto, nem é Introduction, é Very Short Introduction, ok? Onde todos estes conceitos da Terra ser uma bola de neve, de como é que isto surgiu a seguir ao Holoceno, o que é esta circulação atmosférica, como a vida foi determinante nisto. Eu leio, reconheço, sou jurista, mas eu leio mais trabalhos... Ciências do ambiente do que jurídico. Ciências do ambiente do que direito. O direito já sei o que é que eles me vão dizer. Está errado. Não explica a realidade. O direito internacional que temos é incapaz de explicar ou de representar a dimensão funcional do planeta. E Paulo, iniciativas, algumas que recomenda? Iniciativas, por exemplo, há da When We Need, uma associação global que luta pelas Nações Unidas que nós precisamos. Nós somos parceiros, trabalhamos com eles e que são fundamentais. Deixe-me ver mais... olha, as associações todas de educação ambiental dos países da CPLP, que são muitas, há uma rede, a rede lusófona
da educação ambiental uma coisa fantástica. Neste momento, o grupo tem mais de quase 300 pessoas nos países todos da CPLP que está a trabalhar nisto e na educação ambiental. E, portanto, repare, há aqui redes incríveis de trabalho. Agora, o problema aqui é passarmos esta questão da sociedade civil para os Estados. Há aqui, repare, são evoluções enormes em termos conceptuais também, como mesmo ao princípio eu estava a achar que a minha apresentação é muito conceptual e depois eu tinha que ligar mais à realidade. A questão é, quando a gente passa para a realidade sem perceber todas estas questões conceptuais que estão a atrasar-nos e impedir-nos da gente evoluir, a questão é esta, não é? Nós podemos continuar a olhar para as questões do ambiente apenas do ponto de vista de vou fazer ao terreno, vou recuperar aquele terreno, vou restaurar florestas. Também já fizemos isso. E dou-lhe exemplos aqui de projetos fantásticos, por exemplo, a Floresta Comum, a recolha de rolhas, que existe cá em Portugal, que são projetos de recuperação da natureza fantásticos. A questão está, ok, podemos fazer tudo isto, isso é absolutamente necessário, mas sem termos um enquadramento global para fazer que o trabalho que essas florestas que estamos a plantar se torne visível numa contabilidade global e que isso crie valor nas economias. Sem fazermos isto, podemos plantar as florestas todas que mais cedo ou mais tarde vamos ter problema. Da mesma forma que ter as tecnologias para capturar CO2, quando elas surgiram para continuar ou aumentar o problema e não estão a saber para limpar o que está para trás, porque não há enquadramento jurídico. Não há uma teoria capaz de explicar isto. E por isso é que a teoria sem prática é tão má como a prática sem teoria. São as duas coisas fundamentais. É preciso desaprender e aprender novamente para... Percebe? Pronto, não é? E repara uma coisa. Isto é Fernando Pessoa. Não é? Quem diz isto é uma frase mais complexa a Fernando Pessoa, mas resumidamente ele diz: fazer prática sem teoria é tão mau como fazer teoria sem prática. As duas coisas. Precisamos das duas coisas. E repare isto. Repare, perceber o funcionamento do sistema terrestre global. Isto requer um novo enquadramento teórico que não está no Acordo de Paris e, portanto, andamos e nos planos com nacionais de educação também, um mindset antigo a tentar resolver um problema novo, mas que não bate certo. Nem nunca vai bater. E, portanto, isto requer realmente repensar as coisas de novo. Não é? Para termos alguma possibilidade, já não é de resolver o problema, porque isso já não conseguimos, é de minorar os danos. Neste momento, a única coisa que se pode fazer é minorar o sofrimento que vamos ter. Isso é inevitável. Paulo, muito obrigado pelo seu excelente esclarecimento. É uma curva de aprendizagem. Eu próprio, que também estou dentro do tema que estou acompanhado e de jurista para jurista também percebo alguns dos assuntos que menciona, mas por si só reconheço que quem nos esteja a ouvir pode ser uma curva de aprendizagem considerável, mas é uma curva de aprendizagem que posso dizer, se calhar, talvez o Paulo concorda, é uma curva necessária para se falar e mudar paradigma da discussão para que seja essa discussão mais efetiva e mais consequente. Eu terminava então com uma frase que eu gosto muito. Olha, foi a frase que pus quando eu fui fazer a discussão do meu doutoramento. Pus lá o primeiro slide, que é uma frase da Richard Falk. Conheço, és relator. Conheço, não é? Do direito internacional e internacionalista, que diz assim: a legitimidade de um discurso depende da capacidade de explicar o real. Brutal, é isto. Um discurso só é legítimo se ele é capaz ou não de explicar a realidade. Não é? Se há discurso que tem erudido, como ele diz, a legitimidade, é precisamente da soberania, pela sua incapacidade de explicar a dinâmica, a dimensão funcional do sistema terrestre. Isto não é pôr em causa a soberania. É nós, além da soberania, que não podemos acabar com isso, porque é o fruto dos processos históricos das relações dos povos humanos ao longo de tantos anos, é, além da soberania, reconhecer que existe, além do território, existe uma dimensão funcional. Que para nós exercermos a soberania dentro do nosso território, esta dimensão funcional global tem que estar a funcionar bem. Se ela funcionar mal, perdemos tudo. Perdemos economia, perdemos soberania, perdemos tudo. Isto é o condomínio, como eu expliquei no princípio. É o espaço e o território.
isto é, o espaço, o território e a dimensão funcional. Não é? Você num condomínio tem o seu apartamento, mas as dimensões funcionais são comuns. Repare, dentro do seu apartamento as janelas são comuns, a estrutura é comum, o seu teto e o chão de cima é comum, o sistema de água é comum, o sistema de eletricidade é comum. Uma coisa é o sistema de segurança do prédio, outra coisa é o seu espaço. O espaço é seu, você tem o título de propriedade e pode vender, toda a gente conhece. Dentro desse espaço você tem imensas coisas comuns que normalmente são com uma dimensão funcional. E, portanto, temos que conciliar a dimensão funcional com a dimensão territorial do espaço. Só desta forma, no interesse comum, podemos garantir o direito de soberania de cada um. É esta a mensagem final. Muito obrigado. Muito grato, Foi um prazer falar consigo. Obrigado. Continuação